A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que me escutam. Agora, estamos em mais um vídeo sobre a verdade, a origem e os ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade, a detentora da verdade, única verdade que existe, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E que por isto, pela verdade, a igreja dá a sua vida. Em nosso último estudo, irmãos, da verdade, a vida, origem, ensinamentos da igreja do Senhor, nós vimos o grande fato de Estevão, primeiro diácono da igreja do Senhor, que por falar a verdade, deu a sua vida. Estevão, irmãos, depois de ser acusado falsamente porque os religiosos não conseguiam vencê-lo na Bíblia, apelaram para a mentira, para a falsidade, como sempre faz aqueles que não conseguem andar na verdade de Deus e usam caminhos espúrios, caminhos do inferno. Após eles prenderem Estevão começar a sua defesa, incrivelmente, Estevão dá uma aula para aqueles que eram doutores, para o Supremo Tribunal Judeu, tribunal religioso baseado na lei de Moisés. E Estevão dá toda a descrição, desde a chamada de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, saindo da Mesopotâmia, vindo até o Oriente Médio, até Canaã, até a terra de Israel, até Jerusalém, onde eles estavam agora. Uma aula fantástica que mostrou toda a verdade durante o decorrer dos séculos de como Deus teve trabalho com o povo religioso, com o povo que quer servi-lo pela religião. Não dá certo. Ou vai pela graça, pelo Espírito Santo na sua vida, pelo Evangelho, ou não tem jeito para o homem servir a Deus como Deus quer. Pela religião é uma destruição. Só há engano, só há erro. Mas pela graça, pelo Evangelho e pelo Espírito Santo é a única maneira de se poder adorar a Deus e servi-lo na beleza da sua santidade, como Ele quer, e não como nós queremos, ou como nossos líderes querem, ou como a religião quer. Então Estevão, depois de mostrar toda a verdade aos líderes religiosos, aos ministros do Supremo Tribunal Religioso Judeu, ele olha para eles e diz: vocês sempre dão trabalho a Deus. São rebeldes demais e ainda não servem a Deus verdadeiramente de coração. Vocês realmente são filhos dos vossos pais, que eu mostrei agora que mataram os profetas de Deus porque não conseguiram ouvir a verdade. Vocês não conseguem obedecer à lei de Moisés. Foram essas palavras de Estevão para eles. E quando Estevão acaba todo este ensino, todas as palavras fortes contra eles, é claro que eles explodem de ira e de raiva e ameaçam Estevão e o condenam à morte por apedrejamento. Mas o que mais irritou os religiosos que estavam matando Estevão é que quando Estevão ainda estava morrendo, sendo apedrejado, ele disse que viu os céus abertos e Jesus Cristo ao lado de Deus nos céus. Isso deixou eles fulminados e arremessaram pedras cada vez mais. E Estevão, nesta hora, em vez de fazer como os discípulos de Jesus Cristo, que pediram a Jesus Cristo para pedir fogo do céu e matar os samaritanos que não quiseram receber eles, Estevão já fez ao contrário, porque era cheio do Espírito Santo. Estevão disse: Senhor Jesus, recebe meu espírito e não condene eles por tal pecado que estão cometendo. Pede para absolver os inimigos
mesmo no leito de morte, mesmo sendo injustiçado. Isso é cobra de quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo jamais vai desejar a morte do pior inimigo. Jamais vai concordar com a pena de morte. Porque ele sabe que não tem condições para isso. O máximo que uma pessoa com o Espírito Santo de Deus na sua vida pode aceitar é a prisão perpétua. Mas pena de morte é longe demais, é longo demais para que um ser humano possa desejar. Mas acontece. Muitos estão aí e desejam isso por causa da falta de ação do Espírito Santo em sua vida. Então, irmãos, a fúria deles foi demais. E assim, Estevão torna-se o primeiro mártir da história da igreja. Com isso, surge também a perseguição religiosa. A primeira perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, contra o próprio Senhor Jesus Cristo, foi nada mais, nada menos do que vindo da religião. Aqueles que se dizem servir a Deus. Não foi do mundo, não. Das pessoas que não querem nada com religião. Das pessoas que andam, como nós dizemos aí, desenfreadas no pecado. Não foi deles, não. Não foi de bárbaros, não. Foi da religião. Isso mostra como a religião é nociva, perigosa, como ela caminha um povo para o mal. A religião, não pensa que leva para o bem, não. Por que a religião não leva para o bem? Porque os ensinos dela não estão pautados na palavra de Deus, no Evangelho. Eles não aceitam amar o teu próximo como a ti mesmo. Eles rejeitam amar os vossos inimigos, bendizer aos que vos maltratam e orar pelo que vos calunia. Isso que Jesus ensinou e pediu para os seus discípulos fazer, a religião não aceita. Para ela é matar os hereges, os que ficam de encontro à Bíblia. Quer dizer, a Bíblia do jeito deles, né? Porque a religião se acha que detém o que é certo, mas não segue o Evangelho, não está dentro da verdadeira, pura mensagem dos ensinos de Jesus Cristo. Então, com isso, irmãos, vem a perseguição e agora os discípulos podem cumprir, já que eles não vinham cumprindo o ide de Jesus Cristo por todas as partes para pregar o Evangelho. Eles só estavam ali, em Jerusalém. Agora, com a perseguição, os discípulos começam a sair de Jerusalém por causa da grande perseguição dos religiosos. E o próprio Saulo, que estava ali quando Estevão foi morto, comanda esta grande perseguição, tortura e morte dos discípulos de Jesus Cristo. Irmãos, a igreja sempre foi, ela é e sempre será perseguida. Não há descanso para a igreja do Senhor aqui. Se alguma igreja se aliou ao governo, colocou pessoas dentro do parlamento, dentro do Senado, dentro para defender seus objetivos, denominações evangélicas, instituições religiosas, religião. Se fizeram isso, é porque se aliam, porque não são igreja. A igreja do Senhor não pode se aliar com o mundo, porque o mundo dorme com o maligno. Jesus Cristo disse, o mundo me odeia. Se o mundo odeia Jesus, mas por que o mundo odeia Jesus Cristo? Ele não só faz o que é bom, mas Jesus Cristo tem uma coisa que o mundo detesta. E a igreja também tem esta mesma coisa. É falar a verdade. A verdade transforma, a verdade liberta, a verdade coloca para fora do homem aquilo que ele tem mais de ruim, quando ele não aceita ela. Quando o homem não aceita a verdade, ele bota para fora tudo que ele tem mais de ruim. É isso que acontece com as religiões. Que por incrível que pareça, dizem que servem a Deus e fazem as coisas ao contrário do que Deus quer. Como matar, prejudicar, roubar, destruir, tomar poder. Isso tudo a religião faz.
Mas a igreja do Senhor, não. Ela está isenta de tudo isso, porque a igreja do Senhor são os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo que tem o Espírito Santo em sua vida. Ela não tem nome, ela se chama igreja, ela é indivisível e ela é invisível aos olhos humanos. Só Deus pode ver. São de membros que seguem o Senhor Jesus Cristo, que tem diversas denominações. Juntos eles formam a igreja do Senhor. Por isso que só o Senhor Deus pode vê-la, mas ela já está sentada nas mansões celestiais. Então, irmãos, essa história de que vamos ganhar o Brasil para Cristo, vamos pregar para ganhar o mundo para Jesus, é mentira. Isso nunca vai acontecer porque o mundo rejeita. Já o apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque o mundo aborrece a Deus. É tudo fachada. Essa história de 25 de dezembro, nascimento de Jesus Cristo, de presentes, o Salvador nasceu, tudo fachada, é tudo mentira. Porque eles só querem o Jesus Cristo, eles só querem Deus, eles só querem o Evangelho, o mundo, do jeito que eles querem. E não do jeito que Jesus Cristo quer. Quando Jesus começa a dizer a verdade, eles condenam, matam e crucificam Jesus Cristo na cruz. Porque o mundo não suporta a verdade. Então, irmãos, depois dessa grande perseguição infringida pela religião, a igreja do Senhor Jesus Cristo, os discípulos saem espalhados. Um destes discípulos é chamado de Felipe, grande missionário de Deus. Pregava o evangelho com poder no Espírito Santo, milagres, sinais, maravilhas. Filipe desceu até a cidade de Samaria. Por que Samaria? Porque Jesus Cristo, na sua ordem, disse: antes não podia se pregar aos samaritanos. Porque antes Jesus Cristo foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Após ele ressuscitar e a casa de Israel rejeitar Jesus Cristo, então Jesus Cristo agora para todo mundo, não só para os judeus, mas para todo mundo, inclusive Samaria. Por que Samaria era desta forma? Por que havia esta briga entre os judeus e os samaritanos? Porque os samaritanos que moravam nas terras de Samaria, antiga capital do reino de Israel do norte, não eram judeus de sangue. Não eram os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Eles não eram judeus. Eles eram formados por povos vindos de outras nações. Era uma mistura. Quando o rei da Assíria, muitos anos atrás, derrotou o reino de Israel do norte, que eram 10 tribos de Israel, porque toda a nação de Israel era formada por 12 tribos. 2 formavam o reino de Judá, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que a capital é Jerusalém, cujo rei primeiro foi Davi. E o reino de Israel do norte, capital Samaria, eram as 10 outras tribos que formavam. No tempo de Salomão era uma nação só, Israel. No tempo do filho de Salomão, Roboão, se dividiu no meio, ficou 2 nações. A Assíria, o Império Assírio naquela época, destruiu as 10 tribos. Levou as 10 tribos em cativeiro para a cidade de Nínive, que na época era a capital do Império Assírio. No lugar ali do território das 10 tribos, da terra de Canaã, prometida por Deus, fazia parte da terra de Canaã, junto com o reino de Judá, as outras 2 tribos. Para aquele lugar ali, o rei da Síria trouxe povos de outras nações e colocou ali. Depois eles reclamaram porque estava acontecendo muitas coisas com eles ali na terra de Israel. E eles pediram para conhecer mais sobre o Deus daquele lugar, dos antigos povos que moravam ali, que eram as 10 tribos de Israel. O que é que o rei da Síria faz? Manda sacerdotes lá para ensinar eles como adorar, para passar para eles a lei de Moisés. Com o passar dos anos e séculos, os filhos dos filhos deles já se achavam judeus, porque receberam o ensino da Torá, da Bíblia. Então eles se consideravam judeus, mas não eram de sangue. Por isso que Jesus Cristo disse que não podia pregar para os samaritanos, porque primeiro ele foi enviado à casa de Israel,
ao povo de Israel legítimos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Agora, depois que eles recusaram Jesus Cristo, que eles mataram Jesus Cristo e o crucificaram, quando Jesus Cristo ressuscitou, a salvação agora vai para todo mundo. Aí entram os samaritanos. Filipe, quando desce de Samaria, depois da perseguição, a primeira cidade que ele passa é em Samaria. E lá sinais, prodígios, milagres, maravilhas ali acontecia na cidade de Samaria. Uma revolução, e todos ali atentamente olhando para Filipe. Mas nesta cidade de Samaria havia um homem chamado Simão, o mago. Há muitos anos que Simão vinha enganando. Olha, Samaria é uma grande capital, uma cidade muito grande. Mas Simão, com sua arte mágica, seus truques, conseguia enganar o povo de Samaria. E todo o povo de Samaria, que era religioso, se achavam descendentes de Abraão, Isaque e Jacó e dos profetas de Deus. Eles diziam que Simão era um grande profeta do Senhor, porque ficavam admirados com aquelas magias que ele fazia. Não tinha nada de Deus, mas enganava o povo. Todo o povo obedecia a Simão, desde o menor até o maior, até os líderes da cidade obedeciam a Simão. Quando Filipe, o apóstolo verdadeiro do Senhor, chega fazendo prodígio, curando doença, levantando coxo, cegos, vendo, coisa que até Simão ficou atônito. Meu Deus, o que é isso? Como ele consegue fazer isso? Os milagres e prodígios de Filipe, o apóstolo Filipe, missionário de Deus, ungido pelo Espírito Santo, foi tão grande que toda a cidade de Samaria se rendeu. Até o próprio Simão, que fazia arte mágica, acabou com aquilo e creu também no Senhor. E andava direto com Filipe agora, para onde Filipe ia, ele ia com Filipe. Abandonou a arte mágica, aquelas coisas que ele fazia, horóscopo, adivinhação, lemão, essas coisas todas de engano, de mentira. Ele abandonou tudo e agora estava junto com Filipe direto. Mas lá em Jerusalém, os apóstolos tinham ficado lá, certo? Na cidade de Jerusalém. E ficaram sabendo que Samaria recebeu o evangelho. E Filipe batizou eles. Desceu a igreja de Jerusalém, que é a principal, mandou Pedro e João até Samaria. Quando eles descem até Samaria, que chega lá, eles impõem as mãos. E aquela cidade, aqueles discípulos novos convertidos que haviam aceitado Jesus Cristo, já eram salvos, recebem agora o revestimento de poder, unção, para expulsar demônios, libertar vidas, expulsar demônios das pessoas que estão escravizadas por Satanás, curar cego, curar aleijado, doentes. Recebem poder de Deus através das mãos dos apóstolos. Filipe já tinha visto muitos milagres através. Simão, o antigo mago, já tinha visto muitos sinais através de Filipe. Mas estender as mãos e o pessoal receber poder, unção, revestimento de poder, ele não tinha visto ainda, porque ele não viu Filipe fazer isso. Quando ele vê isso com Pedro e João, ele fica admirado, tão admirado que diz: toma dinheiro, Pedro, e dá-me a mim este poder de eu, quando colocar as mãos, o Espírito Santo caia sobre todos. Observe que a intenção de Simão não era má, não. Ele queria ter o poder de levantar as mãos e o Espírito Santo ser derramado sobre as pessoas. Poder, revestimento de poder. Foi a maneira como ele pensou que poderia adquirir isso. Qual era a maneira que ele tinha aprendido no mundo? Qual é a maneira que todos aqueles que não seguem com o coração firme com Deus utilizam para ganhar as coisas? Dinheiro, poder, malícia. Ele achou que poderia com dinheiro ganhar este dom. Pedro olha para Filipe, para Simão e para ele na hora e diz: teu coração não é reto diante de Deus, Simão. Ora a Deus para tu se converter deste teu grande mal, porque tu pensa que o dom do Espírito Santo possa ser conseguido com dinheiro. Ora,
porque tu estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Olha, o que Simão responde agora a Pedro? Vamos perceber que através da resposta de Simão, ele não tinha má intenção. Ele só não estava instruído a procurar a coisa corretamente. Ele precisava saber que com a igreja do Senhor é diferente de tudo que existe aqui na terra. Ela é luz. A igreja do Senhor é diferente demais de tudo que você possa imaginar. O governo da igreja foi o governo perfeito de Deus. No começo. Depois isso se perdeu, porque o homem é falho mesmo, termina esquecendo das raízes, daquilo que motivou e levantou a igreja primitiva. Hoje está tudo assim de todo jeito. Hoje não se respeita mais. Hoje não tem humildade. Hoje é gente com mais poder, gente com menos poder. Hoje é tudo dividido. Naquela época não. Todos eram iguais perante Deus, perante a igreja. Tinha pastor que tinha grupinho, não. Pastor que só pedia um, pedia outro, não. Tinha nada disso, não. Os pastores conheciam as suas ovelhas. Hoje o pastor nem conhece, nem sabe quem é a ovelha. A única coisa que ele sabe é o dízimo que entra. Mas Simão responde para Pedro: eu vou fazer isso sim, vou me converter dessas coisas. E vocês também me ajudem em oração para que nada disso que tu dissesse, Pedro, venha sobre mim. Ok? Ele percebeu na hora que estava errado. Ele queria o dom do Espírito Santo, mas não era daquela maneira que ele ia conseguir. E Pedro falou isso para ele. Duro, mas falou. Estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Teu coração não é reto diante de Deus. Tu precisa se converter. Ora a Deus. Aí ele disse, eu vou orar sim. Mas me ajuda em oração. Para que nenhuma dessas coisas, Pedro, que tu falou comigo, aconteça comigo. Eu quero andar no certo. Assim, mais ou menos, o que ele queria dizer é isso. Eu quero andar no certo. Me ensine, me mostre que eu vou andar no certo. Eu pensei que era assim. Pensou mal, pensou errado. E não existe lugar melhor para se consertar do que a igreja do Senhor Jesus, quando se encontrar líderes cheios de amor e do Espírito Santo, que não joga fora, mas levanta, conserta, ergue. Mas já caiu muitas vezes, está caindo demais. Quantas vezes for, Jesus disse 70 vezes 7. Ou seja, não há limites para se perdoar, para levantar. Mas toda vez ele vem pedir para se levantar, toda vez levante. Não custa nada. Agora, no dia que você desistir de levantar, é porque isso quem faz é o nosso inimigo, que desiste de levantar alguém. Essa igreja, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo nunca desistem de levantar seu ninguém. Toda vez que precisou, toda vez está ali. Mas se já está cansativo, está nada. Cansativo é esse mundo de pecado. Nós desejamos já irmos embora para o céu, pois não suportamos mais esse mundo. Esse mundo de pecado é cansativo. Mas levantar o irmão quantas vezes for preciso, não é cansativo. Isso mostra que você tem para dar. Sempre, sempre e sempre. Este é o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Exerce misericórdia. Então, irmãos, depois disso eles oram. E Simão tem certeza que é restaurado ali, porque o discípulo, ele pede a oração dos apóstolos, eles oram. Depois os apóstolos dão mais doutrina àquele povo ali, são chamados novos convertidos, dão mais doutrina, mostra ele como seguir, exorta eles a permanecer na fé e depois retornam para Jerusalém. Quando eles saem de Samaria e retornam para Jerusalém, as aldeias de samaritano que ele passa, os povoados que ele passa, vai pregando o evangelho, já espalhando a mensagem da salvação. Para quem não saía de Jerusalém, depois de uma perseguição, a primeira coisa que aconteceu foi o evangelho começar a ser espalhado pelo mundo. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa foi a condição de Filipe naquele momento. Depois de descer para Samaria e pregar o evangelho, cadê ele? Depois dos acontecimentos de Simão, o mago, e dos apóstolos João e Pedro, cadê Filipe? Não foi ele que começou essa revolução? Onde ele está?
Oxe, o anjo do Senhor já apareceu para ele, já mandou. Vai agora, Filipe ia na frente fazendo a obra e deixando atrás, os outros vinham e confirmavam aquilo, mas ele ia-se embora, porque não vivia mais ele. Ele não tinha mais vontade. O Espírito Santo de Deus já estava dirigindo Filipe, ele já se entregou completamente à ação do Espírito Santo. Então Filipe já estava onde? O anjo do Senhor pega Filipe e fala para Filipe ir até uma carruagem que vai passando. Esta carruagem está um eunuco da Etiópia, país da Etiópia. O eunuco, irmãos, naquele tempo eram homens que eram castrados. Normalmente eles eram castrados para guardar e cuidar das princesas e rainhas. Os soldados que guardavam os quartos das princesas e rainhas eram os eunucos, porque eles não podiam ter relação sexual. Então os imperadores, os reis, só confiavam a esses homens vigiarem suas princesas e suas rainhas. Este eunuco, ele era superintendente dos tesouros ali da rainha da Etiópia. E ele tinha vindo até Jerusalém para adoração no templo. Ele não podia entrar no templo porque ele não era judeu, mas adorava do lado de fora. Certo? E participar das festividades ali. Ele já estava retornando. Quando o Espírito Santo quando o anjo do Senhor manda Filipe se encostar na carruagem que ele está indo voltando para o país da Etiópia, naquele tempo a carruagem andava muito devagar. Era um boi na frente e levando a carruagem, era muito devagar. Então Filipe correndo e acompanhando a carruagem. E quando Filipe olha para dentro da carruagem, está o eunuco lendo um livro, o livro do profeta Isaías. E Filipe diz a ele: tu entendes o que tu está lendo? Ele olha para Filipe e diz: como vou entender se não há quem me explique, quem me ensine? Entra aqui e me ensina. Filipe entra dentro da carruagem e começa a ensinar o evangelho, a Bíblia ao eunuco. E o eunuco não perde tempo, pergunta logo a Filipe: olha, Filipe, aqui está escrito: como é mudo aquele que é levado na frente como uma ovelha muda para os seus tosqueadores, para a morte. Como está mudo o cordeiro, o Messias, diante daqueles que estão matando ele, ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem poderá contar a sua geração? Quantos serão salvos por ele? Porque a sua vida é tirada da terra. O eunuco então pergunta a Filipe: Filipe, de quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de outra pessoa? Lembrando que o eunuco estava lendo o livro do profeta. Era o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico. Ele só falava do Messias, o profeta Isaías. Então Filipe olha para o eunuco e diz: o profeta não está falando dele, está falando do Messias, que é Jesus Cristo, que nos últimos dias foi provado que ele é o enviado do Senhor. E ali Filipe começou a pregar o evangelho para aquele eunuco, que depois de ouvir todas as verdades, e Filipe dizer que ele e os discípulos eram testemunhas vivas da ressurreição de Jesus Cristo, ele aceita Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Quando vai passando perto de um ribeiro de águas, o eunuco manda o cocheiro da carroça parar a carroça, e quando para a carroça, o eunuco diz para Filipe: você disse, Filipe, quem crê no Senhor Jesus Cristo e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Eu estou aqui, eu creio e aceito Jesus Cristo como Messias, como Salvador da minha vida. Tem água aí agora. O que te impede de me batizar? Filipe, meio confuso, porque ainda não havia batizado pessoas assim muito distantes de outras nações. Então ele pensa e diz: olha, nós não batizamos ainda uma pessoa de distante nação, mas já que o Espírito Santo me mandou, o anjo do Senhor apareceu e me mandou vir até você aqui, então eu acho que não há nada que me impeça. Se o Espírito Santo está mandando, não há nada que me impeça de te batizar. Os dois desceram, entram na água e Filipe batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aquele eunuco. Quando ele sai, acontece algo sobrenatural. Quando os dois saem ali da água,
O Espírito Santo arrebata, toma, pega Filipe e Filipe desaparece na frente do eunuco. O eunuco fica maravilhado, dá glórias a Deus e volta para a cidade da Etiópia, para o país da Etiópia. E lá, com certeza, ele espalha o evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo. Já Filipe aparece lá em Azoto. Ele foi arrebatado pelo Espírito Santo. Tão grande era a sua entrega ao Espírito Santo de Deus. Lá em Azoto ele começou a pregar com sinais, maravilhas. Era um verdadeiro instrumento do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo na terra. O apóstolo Filipe. E com todas essas pregações, com todas essas palavras, o evangelho começa a ser propagado de uma maneira firme, segura. E a igreja ia crescendo, e o Senhor ia acrescentando mais número. Crescia vertiginosamente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os sinais e maravilhas, conversões eram muitas. E assim, pelo verdadeiro Espírito Santo, as pessoas eram convencidas e se juntavam aos discípulos e seguidores do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, irmãos, que possamos ser como esse homem de Deus, Filipe, apóstolo, verdadeiro missionário, dirigido, levado pelo Espírito Santo. Se fizermos pelo menos um pouco do que Filipe fez, o Espírito Santo tivesse esse poder na minha vida, né, de dirigir, de fazer, seríamos verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor nos ajude, nos faça ser verdadeiros instrumentos através do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém.